Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bem-vindos ao nosso quinto dia de Circuito de Profissões. Eu me chamo Jordana, eu sou consultora do programa Orienta e sou apresentadora da próxima hora, no qual a gente vai falar sobre enfermagem. E vocês vão descobrir o que é ser um enfermeiro e muitas outras dúvidas que vocês vão ter ao longo do nosso momento em enfermagem. Eu tenho certeza, né, que muitos de vocês devem ter diversas curiosidades e perguntas sobre essa profissão tão linda e tão importante que é a enfermagem. E graças a Deus tem sendo cada vez mais valorizada, né? Infelizmente, em função do tempo que vivemos. Tá? Mas antes de tudo, gente, eu quero convidar vocês a nos seguir nas nossas redes sociais. Inclusive, está rolando um sorteio lá nas nossas redes sociais, no nosso Instagram. Então, entra lá, confere, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Se vocês estão no Rio de Janeiro e região, gente, @Programa Orienta IBMR. E se vocês estão em Porto Alegre região, vocês podem entrar e seguir @Programa Orienta Fadergues ou @Programa Orienta Uniriter. Tira um print, marca a gente na foto que a gente vai repostar todo mundo, ok? Outra coisa bem importante, gente, todas as dúvidas que vocês tiverem no decorrer desse momento, eu vou pedir que vocês vão escrevendo ali no chat, que conforme a gente for lendo, eu vou disponibilizando, tá? Para que vocês, para que a gente pergunte para os nossos coordenadores, para os nossos professores, respondendo vocês durante o nosso momento, tá? E aí, falando em convidados, gente, eu quero apresentar e chamar para vocês o coordenador do curso de enfermagem do IBMR, que é o Rafael Oliveira, a coordenadora do curso de enfermagem da Fadergues, que é a Daniela Santarém, e a coordenadora do curso de enfermagem da Uniriter, que é a Larissa Cantelli. Bem-vindos, professores! Tudo bem? Tudo bem, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Boa tarde, tudo bem, Boa professor? Tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo boa bem? Tarde. Tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês. O professor Rafael tá lá no calor e a gente no frio aqui, né? No frio. Exatamente. E que calor. E que calor. Bom, gente, antes da gente iniciar aí o nosso momento, tá? Eu quero dizer que é um prazer imenso ter vocês aqui com a gente. Eu tenho certeza que vão surgir diversas dúvidas. E aí, o professor Rafael gostaria de passar um videozinho só para a gente iniciar, que fala um pouquinho sobre enfermagem. Tranquilo? Prof, pode colocar, fica à vontade. Beleza. E para quem está chegando aí, vocês vão ver que é o meu jeito de começar qualquer aula. Então, vocês vão entender um pouquinho. Eu tenho um slogan aqui no IBMR, os alunos já me conhecem por aquilo que eu faço, e eu vou fazer um pouquinho aqui com vocês, para vocês entenderem a nossa dinâmica. Então, eu vou passar o vídeo aqui, vou colocar da lateral. É um vídeo, na verdade, motivacional para a enfermagem, para que a gente possa entender um pouquinho da onde e do que a gente está falando. É uma profissão que muitas pessoas têm uma visão um pouco diferente daquilo que eu vou apresentar, e aí eu gostaria já de começar com vocês fazendo isso. E não venham a rir de mim, porque é o que eu faço em todas as aulas, tá bom, pessoal? Então, vou compartilhar aqui minha tela rapidinho, e aí vou colocar aqui.
Muito boa tarde, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à apresentação da enfermagem. Eu sou o professor Rafael Oliveira e estaremos juntos nesse encontro, então nada melhor do que mostrar um vídeo desse. Desculpem, mas isso mostra um pouquinho da profissão que representamos, daquilo que eu escolhi fazer há 10 anos atrás. Então agora eu deixo a liberdade, eu sou um pouco doido mesmo, já deu para perceber, né? Mas é a minha entrada. Eu sou conhecido pelos alunos por essa animação e motivação todas as vezes que a gente começa uma aula, e espero que aqui hoje a gente possa contribuir com a visão que realmente as pessoas têm que ter da nossa profissão. Obrigado pelo convite, obrigado por poder compartilhar um pouquinho daquilo que eu vivo e que cada dia mais eu aprendo sobre a enfermagem. Valeu, pessoal. Que lindo o teu vídeo, professor. Adorei também. Obrigado, obrigado. Toda vez eu tenho esse, depois no final, se vocês quiserem, tem o motivacional, se a gente tiver um tempinho, que é o motivacional da Disney, que eu acho que é o momento que a gente vive. Tá joia? Obrigado, obrigado. Bom, gente, na verdade é assim, né? Eu vou explicar aí para vocês, professores, como é que vai ser a dinâmica, é bem simples, né? A gente tem diversas perguntas, eu vou direcionando elas para vocês, né? A gente tem 1h e 45 minutos, né? Eu sei que não é muito, então vão surgir bastante dúvidas, tá? E aí, conforme a gente for tendo a disponibilidade, eu vou direcionando e vou perguntando para vocês. Então, é algo bem tranquilo, bem descontraído, para que a gente realmente consiga aprender um pouquinho, né, dessa profissão tão linda que é a enfermagem, tá? Deixa eu começar então, professora Larissa, você que está aqui aparecendo no comecinho do meu vídeo, vou começar direcionando a primeira pergunta para ti, tá? Larissa, conta para nós, professora, o que faz um enfermeiro? Bom, Jordana, e presentes, né, pessoal? Os meus colegas enfermeiros aí vão concordar. O enfermeiro faz muita coisa, né? O enfermeiro ele pode atuar em várias áreas, assim. Quando a gente olha para a profissão de enfermagem, ainda mais agora que ela está em evidência aí, né, diante das questões da pandemia, né? Então, a enfermagem tomou uma posição que merece, né, pela tamanha demanda de trabalho e importância do seu trabalho, mas sempre que a gente olha a enfermagem, a gente pensa assim, o enfermeiro a gente linka com o hospital, né, mas a gente sabe, claro, que a grande maioria dos enfermeiros que a gente conhece hoje trabalham na área hospitalar, né, com pacientes muito graves, com pacientes não tão graves assim, em momentos bons, em momentos ruins, né, mas a gente tem enfermeiros também que trabalham muito na área da atenção primária, da saúde comunitária. A gente tem enfermeiros hoje ocupando postos, né, políticos, dentro de secretarias, né, a gente tem enfermeiro trabalhando hoje na área de empreendedorismo, né, que é uma área que está crescendo muito, enfermeiros empreendedores, enfermeiros trabalhando na área da estética, trabalhando na área, e diversas áreas, pessoal, então isso é muito legal, assim, né, e na área da docência, por exemplo, é onde nós estamos aqui, né, então eu acredito que o enfermeiro, a área vasta, eu acredito que os colegas também possam citar outras áreas que a enfermagem pode atuar, mas quem pensa, então, quem está olhando de fora dessa pandemia, quando entrar realmente dentro do curso de graduação, que vai conseguir ver bem dentro do curso, né, a gama de experiências e o leque que se abre para essa profissão, né? Então, a enfermagem realmente é isso que faz e está em todos esses locais aí que eu falei. Professora Daniela, não estou te vendo? Estás aí? Tô aqui, sim. Agora sim. Quer contribuir um pouquinho com a fala da professora Larissa? Quero, sim. Eu acho que vem de encontro realmente com o que a Lari falou. E o enfermeiro, com certeza, quando eu, o Rafa e a Lari, a gente ingressou na graduação do curso de enfermagem, né? A gente tinha algumas possibilidades, mas não eram as possibilidades que hoje a gente consegue ver dentro do campo da enfermagem. A nossa profissão cresceu muito, ela vem surgindo e aparecendo muito no mercado de trabalho. Eu acho que muito em função também do quanto a gente vem preparando profissionais super competentes, né, com muitas habilidades e que vem desenvolvendo
forma muito satisfatória dentro do mercado de trabalho, então isso vem fazendo com que o enfermeiro ocupe áreas que antes realmente, talvez lá no início da nossa graduação, minha, do Rafa e da Lari, a gente nem imaginava que talvez a gente fosse ocupar alguns cargos. O enfermeiro também trabalha muito dentro da pesquisa, né? O enfermeiro trabalha dentro da pesquisa clínica, ele vem se tornando pesquisador, a gente vem adentrando aí esse campo da universidade com muita força, assim, e com muito brilhantismo. Então, eu sou muito orgulhosa, assim, de ter escolhido a enfermagem e de ver que hoje a nossa profissão, ela, claro, ainda com certeza merece, né, mais reconhecimento, mas eu acho que é uma gama de possibilidades. Algumas a Lari já citou, existem inúmeras outras que a gente não conseguiria nem lembrar de citar, mas eu acho que é isso, assim, a gente tem várias áreas, várias oportunidades, e aonde a gente menos espera tem sempre um enfermeiro atuando, né? Claro que o enfermeiro apareceu muito na mídia agora, né? Em função realmente desse momento pandêmico que a gente vive, mas, né? É uma profissão super antiga e que vem se destacando cada vez mais aí no mercado de trabalho. Obrigada, professora Daniela. Professor Rafael, conta pra gente como eu faço para saber se eu levo jeito para enfermagem. Só para fechar o balão e fazendo um resumo do que as colegas colocaram anteriormente, eu digo que a enfermagem, ela trabalha da vida à morte, então a gente trabalha desde o nascimento até o final da vida, e do papel à seringa. Então, aquelas pessoas que não têm tanta, como é que eu vou dizer, tanta convicção que queira trabalhar com sangue, eu tenho problema com sangue, eu tenho problema com uma série de outros fatores que a gente acaba vivenciando na prática clínica no hospital, a gente também tem a parte administrativa. Então, a enfermagem, ela acaba rodando tudo isso. O que eu digo hoje sobre a nossa profissão, eu tenho uma visão um pouco futura, e eu não tenho... A gente acaba pensando muito a enfermagem como aquela profissão que começou lá na Florence, sobre todo o processo de você prestar apoio às pessoas, de você fazer caridade, né? Uma visão muito voltada para a caridade. E eu costumo falar para meus alunos que caridade, hoje em dia, a gente, infelizmente, vive no capitalismo, e de caridade a gente precisa avançar um pouco, né? Então, para eu escolher a profissão, o primeiro ponto que eu tenho que entender é saber que eu vou lidar com pessoas. Então, eu costumo falar para os meus alunos, se por acaso eu for num barbeiro, por exemplo, não desmerecendo, e ele cortar o meu cabelo errado, eu vou ter um prejuízo, mas isso daí futuramente ele cresce. Agora, enquanto enfermeiro, uma administração de medicamento errada, uma conduta profissional errada, um erro na mudança de decúbito, isso a gente precisa entender muito claro. Então, a primeira coisa que eu vejo para poder trabalhar na nossa profissão é saber que a gente vai lidar com pessoas e essas pessoas vão depender dos nossos cuidados, como mostra ali no vídeo. E eu somaria também o enfermeiro militar, né, que é o que eu me encontro atualmente também, vivendo um pouquinho da enfermagem em outro campo de atuação. Então, somaria também tudo isso que as colegas falaram. Então, se você hoje pensa em ser enfermeiro, a primeira coisa que eu te digo, você consegue lidar bem com pessoas? Você acha que está disposto a, muitas das vezes, abdicar de momentos seus em prol da vida, né? E eu escolhi trabalhar com a morte. E eu digo para vocês que foi uma escolha de profissão. Eu trabalho na emergência, então, por ser emergencista, a gente acaba lidando mais com a morte do que com a vida. Mas tem a neonatal, tem a obstetrícia. Então, o primeiro ponto, na minha percepção, é saber lidar com pessoas e querer cuidar, né, do próximo. Ótimo, obrigada, professor. Dani, vou aproveitar que eu estou te vendo aqui na telinha. A Rebeca fez uma pergunta que eu achei bem importante, bem interessante. Eu vou ler aqui para o pessoal. Sabemos que a enfermagem é uma profissão linda, né? Mas é verdade que nessa profissão é muito comum fazer horas extras, e é verdade que a enfermagem exige bastante força? Então, eu acho que, na verdade, no mundo atual que vivemos, qualquer profissão precisa de muita força, né? Muita garra, muita determinação, assim, convicção que quer aquilo para conseguir se manter, né?
firme, forte com seus propósitos, valores e com saúde mental. Mas eu acho que a área da saúde, especificamente, ela exige, sim, da gente um pouco mais de força, de determinação, e acho que, inclusive, a profissão do enfermeiro, né, o ser enfermeiro, eu também, assim como o Rafa, eu sou intensivista, então também optei em trabalhar com a morte, né, com esse processo da doença bem avançado, e gosto muito de trabalhar com essas áreas, né, de emergência e terapia intensiva. Sim, respondendo a pergunta da Rebeca, precisa muita força, muita coragem, muita determinação, muita garra. Tu tem que ter certeza realmente que é isso que você quer. E eu acho que um dos pontos é isso que o Rafa colocou. Você tem que realmente saber lidar com pessoas, entender que você vai trabalhar com a vida de alguém e esse alguém é o amor de outras pessoas, né? Então, da mesma forma que a gente gostaria que cuidassem muito bem da gente, dos nossos pais, dos nossos filhos, a gente também pensa que quando a gente está cuidando de alguém, ele é o amor de outras pessoas, então a gente tem que cuidar super bem. Então, exige bastante força, sim, determinação. E a nossa profissão, sim, ela tem uma característica, porque o enfermeiro, ele acaba tendo uma característica de realmente se dedicar, né? Ser corajoso, de se alavancar, de querer estar fazendo aquilo que ele gosta. Então, a gente realmente tem alguns momentos que faz algumas horas extras. A gente realmente, né, quem trabalha na área hospitalar tem plantões, né, então tem que abdicar às vezes de feriado de Natal, Ano Novo, né, alguns feriados assim comemorativos que normalmente a gente opta em estar com a família e aí a gente vai ter que estar cuidando do amor de outras pessoas. Então, sim, respondendo a pergunta da Rebeca, acho que é super importante. Tem sim algumas horas extras, tem alguns plantões que a gente faz, não é todas as áreas, né, digamos assim, que tem essas questões, mas sim, precisa de muita força, muita coragem e muita garra para continuar nos desafios e seguir firme, né, forte nos propósitos, mas é uma área muito, muito recompensadora. Eu sou super suspeita para falar, que nem o Rafa. Obrigada, prof. Larissa, a Larissa tinha caído. Ela tá aí? Oi, tô. Oi, prof. Voltei. Eu vi que tu caiu e entrou de novo. Eu vou direcionar essa próxima pergunta para ti. Na verdade, professora, a gente considera que a área da enfermagem é uma área de gestão também e trabalha com equipes diferentes. E uma das perguntas que a gente recebe muito é como é o trabalho do técnico em enfermagem com o enfermeiro no dia a dia? Como se dá esse trabalho? Eu acho que uma coisa bem importante que tu falou agora, que a gente pensa, o enfermeiro ele vai lá e ele vai prestar assistência para o paciente, né? O que é assistência? Vai fazer o exame clínico no paciente, vai identificar os problemas, vai prescrever um cuidado para esse paciente, né? Com base nesse problema que ele identificou, e tem os procedimentos, né? E aí que está muito ligado com a enfermagem, os procedimentos que é feito no paciente, aplicação de medicamentos, né, enfim. Mas tem uma parte muito importante, uma atribuição muito importante do enfermeiro, que é a gestão, né? Então, o enfermeiro, ele está ali no atendimento, por exemplo, trabalhando dentro de uma UTI, né? Ele tem uma equipe de técnicos de enfermagem, onde ele é o gestor, onde ele faz todo o planejamento do cuidado para esse paciente, né? E também o planejamento de como essa unidade vai se estruturar. Então, o que eu preciso de material para minha UTI funcionar? Quais os equipamentos que eu tenho que ter aqui? Eles passaram por manutenção? Então, vai desde essa parte de equipamentos, medicamentos, insumos que a gente usa dentro de uma UTI, até a gestão da equipe mesmo, né? Então, como é que se dá isso, né? A gente sempre pensa, o próprio nome diz, é uma equipe de enfermagem, onde a gente tem uma pessoa ali, um representante, que ele é o gestor, né? Que ele vai liderar essa equipe, que é o profissional enfermeiro. Né? Então, a relação do enfermeiro com o técnico tem uma relação mútua de apoio, de compreensão, um precisa do outro, né?
para exercer o seu trabalho, e é importante falar que os dois têm o mesmo objetivo, né? Lá no final, independente do que ocorrer, da tarefa de cada um, tem-se o mesmo objetivo, que é o benefício daquele paciente, a reabilitação daquele indivíduo, trazer ele, aumentar a qualidade de vida daquela população, enfim. Então, essa relação é muito importante, né? Que seja de uma forma bem pensando nisso. É um trabalho em equipe. Então, enfermeiro, todos vocês que se optarem por fazer uma graduação de enfermagem, vão ser gestores, né? Então, a gente não está formando dentro da graduação somente pessoas que vão refazer técnicas. Não, essa pessoa vai ser o gestor, nem se for de um técnico de enfermagem, né? Ou de uma equipe menor de técnicos, agentes comunitários de saúde. Não, ele independente do número, ele vai ser gestor. Então, é importante que a gente tenha uma relação muito importante. Eu acho que foi, essa semana a gente teve o dia do técnico de enfermagem, que comemora essa profissão tão importante, né? Então, o técnico, ele é, além de ser o nosso parceiro de trabalho diário, ele é os nossos olhos, muitas vezes ele está ali na frente do paciente e ele traz para a gente coisas que ele observou, que ele identificou, para juntos a gente conseguir estabelecer um cuidado melhor para aquele indivíduo. Ele é o nosso parceiro, né? Aquele que a gente determina as tarefas e que juntos a gente vai atuar. Então, essa relação é de muita contribuição de um lado para o outro, tem que ser muito afetiva e bem nesse sentido, né? Somos uma equipe, temos metas, né? E a nossa meta é o cuidado do indivíduo, né? Então, isso é bem importante, a gente ter uma relação muito boa com a nossa equipe. Que legal, eu acho que acredito que é uma curiosidade de muitos, né? E foi muito bom te ouvir e ver o carinho que tu fala, e dá para ver, professora, que é uma parceria, né? Uma troca de conhecimento constante, eu acredito. Jordana, quando eu entrei na área da enfermagem, assim, a gente sai da faculdade, a gente acha que a gente sabe tudo, mas a gente chega lá e a gente descobre no primeiro dia de trabalho que a gente não sabe nada. E isso não importa se eu me formei na melhor faculdade de enfermagem, com a melhor nota de avaliação do Ministério da Educação, ou na pior. Todos têm essa impressão, e eu não era diferente. E quem, assim, o pessoal que me apoiou, que realmente disse, não, enfermeira, vamos lá, que tu vai conseguir, eu vou te ajudar. Foi a equipe, né? Então a equipe, muitas vezes ela levanta o líder, né? E outras vezes o líder levanta a equipe. E hoje eu tenho, assim, posso dizer, muitos amigos meus de verdade saíram dessas equipes, né? Que eu formei. Legal. Então é uma relação, uma amizade, às vezes até para a vida toda, né? Dentro que a gente forma no nosso ambiente de trabalho. Que legal, obrigada, prof. Rafael, está por aí? Nos escuta? Tô aqui. Tô te ouvindo. Prof, me ajuda a responder a pergunta da Vitória. Como está o mercado de trabalho atualmente para enfermagem? Então, aproveitando e somando com tudo que a Dani e a Larissa colocaram, o mercado de trabalho para enfermagem, dentro da área da saúde, ele é repleto de opções. Quando a gente fala que o enfermeiro pode ser auditor, que o enfermeiro pode ser assistencial, o enfermeiro pode ser emergencista, trabalhar com terapia intensiva, docência, então a gente tem uma série de opções. E eu costumo dizer, e aí dando continuidade, porque uma acaba batendo com a outra, para um recém-formado, a gente ainda tem a opção da residência. Aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, a gente sempre tem pelo menos 100 vagas para o residente, que é uma prova que o acadêmico faz quando ele se forma, para ter um salário, cursar uma pós-graduação e ainda ser aluno, né? Que tem aquela visão do ser aluno, que o aluno ele pode errar, o aluno ele pode... Então, a residência seria uma oportunidade para o recém-formado. Se você pega qualquer concurso para a área da saúde, sempre os maiores números de vagas são para os enfermeiros. Então, assim, de vaga, eu costumo falar que não é mais como era há algum tempo atrás, que eu não peguei, que existiam uma série de opções para que o enfermeiro, quando saísse da faculdade, já te pegavam pelo cabelo e te levavam para trabalhar. Hoje não, com o crescimento da profissão, a gente acaba tendo mais profissionais, mas é o que eu coloco.
tem uma frasinha do Bolt, do vídeo motivacional, que é da Disney, que ele fala que o impossível consegue se tornar possível se você for sensacional. Então, quando eu me formei, igual a Larissa falou, e acredito também que seja uma visão da Dani, a gente acaba ficando com medo, né? E aí, botando o que o outro colega perguntou sobre fazer o técnico antes da faculdade, eu não fiz, não sei os outros colegas, mas eu não fiz, eu fui direto ser enfermeiro, e a gente sai com aquele desespero. A Lari falou que a gente sai achando que sabe tudo, muitas das vezes a gente sai achando que não sabe nada. Então, a primeira oportunidade você descobre que aquele conhecimento que você adquiriu. Mas você tendo conhecimento teórico e você se capacitando, eu digo que na época da graduação era relógio, eu trabalhava de graça para todo mundo, até que chegou ao ponto de eu ir para Portugal pela universidade representar. E uma das perguntas foi a anterior: como é que é lidar com um técnico e com um enfermeiro? Eu acho que é igual lidar com um médico, com um técnico, com um enfermeiro, com um fisioterapeuta, com um nutricionista. Se cada um entender para que eu sirvo, eu costumo fazer a pergunta: o médico serve para o diagnóstico, prescrição, a nutrição, a parte de dieta, e o enfermeiro? O enfermeiro serve para o cuidar, então a gente é responsável pelo cuidado ao paciente. Então o mercado de trabalho está aberto, só que aí eu digo, o impossível consegue se tornar possível se você for sensacional, e aí não importa a área que você escolha, né? Tem várias profissões que dizem que é melhor ou pior, e o profissional que se destaca, que mostra que realmente aquela profissão é diferenciada. Obrigada, professor. Daniela, tu estás aí? Nos escuta? Sim, escuto sim, com certeza. Deixa eu conversar contigo um pouquinho sobre estágios, né? O que o MEC nos diz, em que período que esse aluno pode iniciar a sua atuação através de estágios? Como é que funciona essa questão? É uma dúvida bem frequente entre os alunos. Claro. Bom, a gente tem os nossos estágios obrigatórios no curso da enfermagem, né? Que acontece normalmente sempre no último ano. Mas o aluno que ingressa no curso de enfermagem, ele já tem condições desde o primeiro semestre de ingressar em campos de estágio para estar próximo do ser enfermeiro, da atuação do enfermeiro. Então, como a gente já vem mencionando, existem inúmeras áreas que eles podem estar atuando enquanto acadêmico de enfermagem. Todas essas áreas que a gente mencionou, existe o profissional enfermeiro, né? Isso é muito importante, então ele tem que procurar uma área, né, que seja do seu interesse, ou de repente não tem interesse, mas quer entender um pouquinho melhor daquela área, né, para ver se gosta, se não gosta, porque tem muito isso na faculdade. Às vezes a gente passa a faculdade inteira sem saber exatamente o que gosta. Às vezes sabe do que não gosta ou do que não quer para si depois que se formar. Eu, por exemplo, passei a minha faculdade inteira sabendo o que eu não queria, né? Que áreas que eu não queria atuar. E aí a terapia intensiva que acabou me escolhendo. Então, o aluno, ele, desde o início do primeiro semestre, ele pode, né, buscar aí estágios extracurriculares, né, estágios voluntários, como acadêmico de enfermagem. Isso está previsto, né, em DCN, nos nossos regulamentos, dentro das instituições de ensino. Então, o acadêmico, ele tem essa possibilidade. E com o passar do tempo, do semestre, ele vai tendo contato com algumas disciplinas, né, que são mais práticas e que possuem, a gente chama dentro da nossa rede de rotações clínicas, né, que coloca já o aluno bem em contato com a área prática, e a partir dali também ele vai se encontrando. Então, desde o início da faculdade, o aluno está apto, né, preparado já para buscar áreas de estágio. Claro que a gente tem os nossos estágios obrigatórios dentro do curso de enfermagem, são com uma carga horária super grande, né, que o aluno fica imerso aí em campo prático, mas desde o início da faculdade ele já pode buscar campos de estágio. Normalmente as instituições de ensino têm diversas parcerias que o aluno pode fazer, né, o seu estágio extracurricular, voluntário, para entender como é que funciona aquela área, que ele quer um pouco mais de conhecimento, ou que ele não tem conhecimento e quer adquirir. Então, é bem tranquilo em relação tanto ao Ministério da Educação quanto ao Ministério da Saúde. A gente tem essa possibilidade, o aluno tem essa possibilidade de ingressar em campo de estágio desde o início da faculdade.
Ai, ótimo, professora, obrigada. Larissa, uma pergunta clássica. Me formei, e agora? Por onde eu começo? Essa pergunta é a que não quer calar, né? Exato. Assim, eu acho que essa pergunta a gente pode voltar um pouquinho que a Dani estava falando de estágio, né? Uma coisa bem importante no estágio, o aluno, eu sempre digo para os meus alunos, vocês estão na vitrine, né? A gente tenta colocar eles em locais onde locais que eles tenham a chance de ser contratados, né? Então lá eu digo para eles começar a pensar nisso antes de se formar, né? Então fazer estabelecer boas relações, né, ter um bom perfil, demonstrar comprometimento, né, vontade de aprender. E isso é bem importante, que muitos acabam sendo contratados nos locais onde eles fizeram seu estágio final. Então, isso é bem legal, assim, né? Mas, para os outros alunos, né, que não tem essa contratação desta forma, né? Eu acho bem, como a Dani disse também, eu acho que a gente tem que pensar qual o teu perfil, né? A gente forma um profissional generalista, né? Mas aí eu penso, qual é a área que eu mais gosto? De repente, tentar se manter estudando dentro dessa área, né? Buscar ter essas boas relações, e aí começa a questão de entregar um monte de currículo, né? O que é importante também? Às vezes vão me chamar para me trabalhar numa área que eu não gosto muito, né? Assim como muitos colegas passam. Só que a gente acaba, o aluno acaba tendo que aceitar para adquirir aquela experiência e para descobrir realmente o que ele não gosta, né? Ou o que ele gosta. Então, com a sua experiência, o aluno vai formando aí essas suas preferências e se preparando dentro do que ele prefere, né? Acho que o Rafa falou a questão também das residências, né? A gente tem muito aluno que se forma e já com essa visão, vou fazer residência, eu quero fazer residência, e aí a gente segue nessa linha, e aí o aluno acaba se preparando mais, né? Sendo mais qualificado na residência. Então é bem legal também. Tem aluno que opta por fazer concurso público, né? Como o Rafa falou também, e vai estudando para esses concursos. Só que a grande maioria, ali nos estágios finais, já começa a ter uma visão mais profissional e já se direciona daí para onde prefere, né? Muitos já começam uma pós-graduação, já logo depois que termina a graduação, os que já têm essa visão do que realmente eles gostam. Então, eu acho que é bem isso, não dá para se desesperar quando se forma, né? A gente tem hoje, até pela situação do serviço de saúde, que está precisando muito de profissional, eu acho que os alunos eles estão conseguindo se inserir no mercado mais rápido, né? Mas se não fosse essa questão que a gente está vivendo agora, às vezes demora um pouquinho mais, né? Até ele conseguir se colocar no mercado. Mas não é motivo para se desesperar, né? Não dá para desistir também, né? Então é importante passar, eu sempre passo esse recado para os meus alunos: te acalma, daqui a pouco tu vai conseguir um trabalho. E aí, quando vê, a gente recebe a mensagem: prof, conseguiu um emprego, estou trabalhando, e já foi para outro, e já foi para outro, né? Então, a gente tem uma empregabilidade muito boa. Então, não dá para se desesperar, né? Uma coisa que os alunos falam também: me formei e eu me sinto meio desamparado agora, né? Eu estava na faculdade louco para me formar, e agora que eu terminei, né? Todos os profs devem escutar isso. Agora que eu terminei, eu quero voltar. Sim, porque na faculdade a gente está amparado pelos professores, né? Mas aí também a gente tem que dar esse encorajamento aí para o aluno seguir sozinho, né? Então é bem bonito quando a gente vê esse retorno. Obrigada, Larissa. Professor Rafael, agora uma pergunta que todo mundo quer saber. Quanto ganha um enfermeiro, professor? Bem, essa daí é uma pergunta que eu posso dizer para ti, desde R$ 10, dependendo do que ele vai fazer, até 30 mil, 40 mil. Então, o que a gente tem de base de cálculo é mais ou menos, está até sendo votado agora como projeto de lei, para o piso salarial do enfermeiro ser 7 mil, referente a 30 horas, mas a gente não tem um padrão muito bem definido. Então, assim, tem locais que, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, pagam abaixo do piso, que hoje está se aproximando aí de 4 mil e pouco. Então, aqui tem gente pagando 3 mil, 3 mil e pouco. Tem gente pagando mais, então tem gente pagando 6, 7 para trabalhar 30 horas. Tem as profissões de concurso, até peço desculpa ao pessoal, mas sempre acontece isso, né? Quando a gente tem que fazer alguma coisa importante, a minha rua é bem deserta.
Então, eu vim para a casa que eu tenho em outro lugar, que eu moro no apartamento, tenho uma casa, e aí hoje resolveu passar um carro do sorvete aqui na frente e ficar parado, bem aqui. Tem um carro do sorvete parado na porta. Então, só para a gente fechar, Jordana, é uma profissão que a gente tem uma discrepância muito grande dentre os profissionais. Então, eu tenho colegas muito desmotivados na ponta, ganhando 3 mil e pouco, eu tenho colegas mais motivados ganhando 7, 8 mil, tenho colegas concursados ganhando 9, 10, tenho colegas que têm 2 concursos ganhando 15, 20 mil, e tem outras oportunidades de destaque que você pega e tem um salário maior. Então, a nossa profissão, e aí dizendo sobre o residente que a gente falou, você se forma, passa para a residência para ser aluno e ganha 3 mil e poucos reais, pelo menos é o padrão que está aqui no Rio de Janeiro. Eu vejo assim, a gente quando foca em uma determinada profissão, a gente, até o meme que eu vou falar daqui a pouco, mas quando a gente foca numa determinada profissão, primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar foi aquilo que eu falei antes, o quanto eu vou me dedicar para ser diferenciado naquela área. Então, tem profissões aí que as pessoas falam, porque ganha milhares, ganha milhões, e aquele profissional em si não consegue. Por quê? Porque ele não conseguiu se dedicar. E tem outras que a gente pega com menos característica financeira e a pessoa acaba atingindo. Então, hoje a média salarial, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, gira em torno de 5 mil, 6 mil reais. Obrigada, prof. Gurias, me falem aqui um pouquinho do Sul, se regula mais ou menos com o que o professor falou. Claro, Jô. Quer falar, Lari? Pode ficar à vontade. Pode falar. Pode falar, Dani, vai. Na verdade, o que eu ia dizer, né? O Rafa comentou que ele é militar, né? Eu também sou ex-milica. Então, tem algumas áreas específicas que a gente realmente tem um salário melhor. Quando eu era milica na aeronáutica, né? Eu servia aqueles contratos temporários por 8 anos. Então, realmente, a gente tinha um salário líquido, né? Que cai lá na conta todo mês, em torno de 8, 9 mil reais. Aqui no Rio Grande do Sul e na região, a gente tem uma média, como o Rafa mencionou, a gente não tem um piso salarial ainda definido para o enfermeiro, né? Está no Senado para votação, mas a gente tem essa média, que é a média do Rio de Janeiro também, assim, em torno de 4 mil, 5 mil, 6 mil reais líquido que cai lá todo mês para a gente. Claro que tem os enfermeiros concursados, né? Então, a gente tem os concursos públicos, né? Aqui no estado do Rio Grande do Sul, que também te dá uma previsão um pouquinho melhor de questões salariais. A gente tem essa questão da atuação do enfermeiro na área, né? Das Forças Armadas, que também rende um pouquinho mais financeiramente. Mas a média aqui no Rio Grande do Sul não é muito diferente da média do Rio de Janeiro. Hospitais privados, instituições de saúde privadas, né, que é o que a maioria dos nossos acadêmicos acabam ingressando, emergindo aí logo depois que se formam, é essa média. Às vezes o enfermeiro noturno ele ganha um pouquinho mais, porque tem a questão, né, do adicional noturno, mas é em torno aí de 4 mil, 5 mil, 6 mil reais líquido aí, né? Falando que cai lá na conta corrente mesmo todo mês para a gente gastar, né? Eu acho que é isso. Não sei, Lari, se tu quer complementar. Eu acho que é bem a realidade que o Rafa disse, né? Que lá para cima a mesma coisa, assim. Desde 10 reais até... Depende do que o enfermeiro quer fazer, né? Hoje a gente tem enfermeiros, por exemplo, empreendedores que vendem cursos, né? Até de oratória, curso de coach para profissionais da área da saúde, que estão ganhando muito bem, né? A gente tem, dependendo do cargo que o enfermeiro ocupa, é um salário muito bom realmente, né? E que nem a Dani disse, tem hospitais que pagam muito bem. Se tu tem um adicional noturno, tu ganha um valor um pouco maior. Mas é importante a gente pensar nisso e a gente ter esperanças, né? Desse piso salarial aí que o Rafa disse, que está para ser votado. Então, é bem importante. Se ele for votado, é uma conquista muito grande para a enfermagem, né? Porque todas as profissões têm um piso salarial e aí o enfermeiro, por ser uma profissão tão importante,
que demanda tanta atenção e tanta responsabilidade no cuidado do paciente, né? Eu acredito que é importante ter esse piso salarial, porque isso vai evitar o quê? Com que muitos colegas que a gente vê hoje que tem 2, 3 empregos, né? Para poder ganhar um salário muito bom, mas aí, claro, acabam tendo uma qualidade de vida um pouco não tão boa como gostariam, né? Então, eu acho que esse piso salarial que está para ser votado aí, então, o pessoal que está pensando em ingressar na graduação terá mais sorte do que nós, né? Quando a gente entrou, porque vai ter melhores condições. E isso tudo se dá muito também pela união da classe dos enfermeiros, né? E dos técnicos também, a união desse grupo que vem solicitando e cobrando e exigindo esse tipo de direito, né? Então, eu acho que é bem importante isso, vocês terem essa visão de seguir nessa linha de formar uma enfermagem mais unida, que busca os seus direitos, né? Então, é bem importante isso. Quando entra numa profissão, a gente sempre pergunta, vou ganhar muito, qual é que ganha mais, né? E aí eu vou dizer para vocês, enfermagem tu pode ganhar muito bem, depende do que tu quer fazer e da onde tu quer te colocar e do nível do nível que tu quer te dedicar àquilo, tá? Então, esse é o meu recado. Obrigada. Agora a gente vai para algumas perguntinhas que todos os convidados respondem aqui. Então, é um bate-volta. Vou direcionar uma para cada um, tá? Dani, qual é a tua primeira lembrança como profissional da área da enfermagem? Nossa, minha primeira lembrança, minha primeira oportunidade de emprego, né? Eu me formei, é aquela coisa, a gente se forma, como a Lari falou, a gente fica desesperada, achando que sabe tudo, percebe que não sabe nada, e minha primeira lembrança foi que, na verdade, eu não escolhi a terapia intensiva que me escolheu, nunca imaginei trabalhar em UTI, mas foi a minha primeira oportunidade de trabalho, então a minha principal lembrança é eu entrando no meu primeiro dia de trabalho dentro da UTI coronariana, sem saber nada. Prof. Rafa, conta pra gente, que eu sei que tu já tem aí um meme da enfermagem. Não, na verdade, a Dani e a Lari devem saber mais ou menos isso. Quando a gente escolhe a enfermagem, a primeira coisa que a gente ouve é: você escolheu a enfermagem e quer ganhar dinheiro? E aí começam a rir, né? É uma característica que todos os alunos falam. E aí eu respondo, com toda sinceridade, respondendo o meme. Na minha casa só entra comida se eu tiver dinheiro, meu filho só vai estudar se eu tiver dinheiro. Então eu escolhi a enfermagem e quero sim. A Dani até entregou meu salário aí, olha lá, Dani, pode não, tá vendo? Quero sim ganhar dinheiro, quero ser diferenciado, e esse é um meme que a gente tem muito na nossa profissão, sobre a enfermagem ganhando dinheiro, porque muitos colegas na ponta estão desmotivados, estão para baixo. Obrigada, prof. Larissa, parece mentira, mas é verdade na enfermagem. Parece mentira, eu acho que a gente vai gostar de trabalhar sábado, vai gostar de trabalhar domingo, vai gostar de fazer plantão. Parece mentira que a gente vai gostar, mas é verdade que a gente gosta, porque a gente acaba se apaixonando por aquilo, né? Então, às vezes, tu tá lá na tua casa e tu pensa, putz, vou ter que ir pro meu plantão, né? Tá meio frio lá fora. Aí tu lembra do paciente que tu quer saber como é que ele melhorou, se ele melhorou, tu lembra da tua equipe que tá te esperando e tu gosta no fim, né? A gente tem aquela maneira de dizer, tu é normal ou tu é da saúde, né? Porque para gostar de ter essa rotina de trabalho, não pode ser normal, né? Mas na verdade parece mentira, mas a gente é apaixonado realmente pelo que a gente faz. Vamos lá. Complete a frase, Dani, para mim. Quando eu me formar em enfermagem, eu vou? Ser realizado, né? Porque normalmente quando a gente escolhe, né, a graduação em enfermagem, ou qualquer graduação que a gente escolha fazer, vai ser a nossa primeira faculdade, né? Vai ser a nossa primeira formação. Muitos de nós depois acabam optando em fazer outra graduação, mas
tu pensa que quando tu se forma em enfermagem, tu vai ser realizado. E eu hoje sou super realizada. Sim, a gente tem muitos desafios. Sim, a gente tem muito caminho ainda, né? Para traçar e para caminhar. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é realização. Obrigada, Dani. Bom, na verdade, gente, estamos nos encaminhando para o final. Eu ficaria conversando com vocês a tarde inteira, mas a gente não pode. E aí eu gostaria que agora, para a gente finalizar, que cada um de vocês deixasse um recadinho para todas aquelas pessoas interessadas em fazer a enfermagem. Tu quer começar, Rafael? Não, posso começar sim, sem problema. Eu queria Deixa dizer um para recado todo para essa gente. isso, quando completou a frase agora que a Dani completou, eu acho que cada um de vocês tem que ter essa frase antes de entrar para a faculdade. Então, o que que eu pretendo? Eu quero, quando eu me formar, abrir uma clínica, quando eu me formar, eu quero trabalhar em terapia intensiva, quando eu me formar, eu quero, e isso muda, ao longo da graduação, isso vai mudando. Mas que cada um tenha a certeza que escolheu a profissão certa, que está no caminho certo e que pode ser diferenciado na nossa profissão. Eu costumo dizer para os meus alunos, a gente, como também já transcrevendo aí outros autores, não importa o caminho que você faça, desde que você saiba onde você quer chegar, né? Shakespeare fala também um pouquinho sobre essa característica. Então, escolhendo a enfermagem, tenha certeza que você vai fazer o melhor para a sua profissão, o melhor para a sua vida, e veja em profissionais capacitados, como eu vejo aqui na Larissa, na Dani, que são da área de enfermagem, algum diferencial. Não parem para pensar na ponta, naquele profissional que, infelizmente, muitas das vezes não quer a capacitação. Tá bom, pessoal? E precisando de qualquer coisa, o IBMR está aqui à disposição para poder atender. Adorei o que tu falou, né, professor? Porque em todas as profissões vai ter aquele profissional que não tem a capacitação. Então, eu sempre digo também que eles têm que focar em quem realmente tem sucesso, em quem realmente faz acontecer, né? Larissa, o teu recadinho. O meu recado é assim, eu acho que a enfermagem é uma profissão que ela prepara a gente como ser humano, tá? Sem falar em salário que eu vou receber, ou enfim, mas ela te prepara para te ter empatia, né? Porque a gente passa por momentos muito difíceis e a gente tem que se colocar no lugar dos nossos pacientes, dos nossos colegas, e a gente tem que tomar decisões baseadas nisso. Ela nos prepara para passar por momentos difíceis e a gente ter que aprender a lidar com aquilo. Então, ela nos exige um equilíbrio emocional, e muitas vezes a gente não tem, mas ela nos ensina a procurar mecanismos que a gente tenha. Então, a gente não vai se formar, sair da graduação pronto, né? Mas a gente vai se moldando e se formando ao longo desse caminho. Vou dizer, hoje eu estou aqui na docência, mas eu tenho uma trajetória da área assistencial, eu já passei por para quem estava lá na ponta, e a gente acaba, como o Rafa disse, vai se desenvolvendo, vai estudando, vai se aprimorando, vai adquirindo conhecimento. Então, um recadinho é esse: a enfermagem ela vai te preparar, a profissão em si te prepara como um ser humano, mas é importante que a gente se dedique, a gente nunca pare de estudar e de se aprimorar, para a gente ser um profissional com um diferencial. Eu acho que esse é o recado. Fiz a graduação, ok, não farei mais nada. Não, tu fará, porque é importante a gente se preparar para o dia a dia, né? E todo mundo aqui quer ser um profissional reconhecido, não importa em qual área que a gente vá atuar. Então, acho que o importante é esse recado. Obrigada. Dani, o teu recado para eles, para a gente finalizar. Claro, o meu recadinho, então, que é o que eu sempre digo para os meus alunos, né? Para quem escolhe a enfermagem ou para quem é escolhido pela enfermagem, ter muito amor, muito carinho. A gente, na enfermagem, a gente acaba formando uma família, né? Indiferente do ambiente que tu vá trabalhar e atuar. Eu também, como a Lari, hoje eu estou na docência, estou, né, à frente da coordenação de curso, mas também já tive uma trajetória na área assistencial, e hoje eu posso dizer que a minha segunda família, tenho muitos amigos, né, desse tempo onde eu atuava enquanto enfermeira assistencial. Então, o meu recado é: não desistam, tenham força, coragem,
tenho certeza, confiança, não se acomodem. Eu acho que o problema hoje da grande maioria dos profissionais é se acomodar. E entendam que vocês estão ingressando num curso da área da saúde. Eu acho que, não que os outros cursos também não tenham essas etapas e ter que estudar, mas o profissional da área da saúde, ele não tem outra opção que não continuar sempre se aprimorando, estudando, buscando conhecimento, né? E então, o meu recadinho é esse, assim, ó, não se acomodem, busquem conhecimento, corram atrás, não vai ser fácil, nós não estamos dizendo aqui que vai ser, não é, com certeza, mas que é recompensador, então busquem. E tenho certeza que vai ser sempre uma trajetória linda, que depende muito da gente também, né? Então, é o meu voto, assim, que tenham só sucesso mesmo na profissão aí e que se dediquem muito, porque realmente precisam. Bom, professores, professora Larissa, Daniela, professor Rafael, eu quero agradecer pelo tempo de vocês aqui conosco e por tantas informações importantes que vocês nos trouxeram, né? Pessoal que está assistindo, muito obrigado. Eu vou pedir para vocês continuarem aqui. E quem está aqui conosco, não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, tá, pessoal? Quem está no Rio de Janeiro, Programa IBMR, @Programa Orienta IBMR. E quem estiver em Porto Alegre, região, Programa Orienta Fadergs e @Programa Orienta Uniriter. Tá rolando, pessoal, sorteios no nosso Instagram, então entrem e confiram. Agora fiquem de olho na nossa telinha, a gente vai passar um comercialzinho e depois do comercial a gente vai entrar com a profissão gastronomia. Obrigada, professores, obrigada para quem nos assistiu, tchau, tchau!